Olá, estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Leste Talks. Eu sou Paulo Roberto Alonso Viegas, diretor de comunicação e marketing da Leste e consultor legislativo do Senado Federal. O Fábio Gondim, consultor legislativo também, vai entrevistar o Dr. Jarbas, que também é consultor legislativo e também associado da Leste, mas ele já ocupou e ocupa cargos importantes na área de regulação do setor médico. Com a palavra o Fábio Gondim. Boa tarde, Paulo, boa tarde, doutor Jarbas, nosso colega, prazer em revê-lo. Eu já o encontrei em algumas oportunidades aí pelo mundo, aí pelas gestões públicas. Bom, na verdade, eu fui orientado a falar, né, dessa pandemia, a gente abordar, Paulo, a questão da pandemia, falar sobre o que tem sido feito, que rumo que a gente tomou, de onde viemos, para onde a gente pode ir, tá? Bom, enfim, a questão, é um prazer muito grande, eu agradeço muito o convite para poder estar aqui, eu tenho uma certa ligação com essa questão da saúde e da pandemia, Jarbas, no sentido de que eu fui secretário de Estado exatamente na última emergência mundial da OMS, quando teve aí aquele surto da Zika e da chikungunya. Aquilo nos assustou muito também, acabou não tendo essa dimensão nem de perto, né? Aliás, nada foi perto do que a gente está vivendo hoje, graças a Deus. Só esse caso, não teve outros, né? Espero que a gente não viva outro, né? Mas a gente precisa estar preparado, enfim. Bom, o fato é que os primeiros casos de uma pneumonia, de uma causa desconhecida, né, foram relatados em 31 de dezembro de 2019, já tem 1 ano e 7 meses. E a OMS, aí, poucos dias depois, ali dia 5, dia 6 de janeiro, chegou a afirmar que não haveria necessidade de quaisquer restrições ao comércio ou viagens para a China por causa desse vírus. Pois bem, 1 ano e 7 meses depois, nós já temos mais de 186 milhões de pessoas ao redor do mundo que foram infectadas, né? Um grande número, cerca de 30 milhões, precisaram de internação hospitalar, 4 milhões morreram, e o que torna essa pandemia da Covid-19 uma das mais letais da nossa história. E há muita crítica, né? O senhor sabe disso. E aí eu pergunto e dou a oportunidade, eu não compactuo dessas críticas, já me adianto logo, a minha pergunta não é no sentido de compactuar com as críticas, mas no sentido de dar uma oportunidade, né, para esclarecer. A OMS errou ao minimizar na fase inicial a importância da doença? Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Bom reencontrá-lo aqui. Fábio, a OMS ela tem um mandato dos países de monitorar todos os eventos que acontecem diariamente no mundo que podem se transformar em uma emergência de saúde pública. Isso é feito de maneira regionalizada. Cada um das 6 regionais da OMS. Por exemplo, no caso das Américas, somos nós, da OPAS, que monitoramos. Isso é feito 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, é comum, né, quadros de pneumonias, quadros de síndrome respiratórias aparecerem, precisam ser investigadas, claro. Naquele primeiro momento, as informações ainda eram muito limitadas, havia dúvida sobre qual era efetivamente a causa daquele grupo de pneumonias, né? Se pensava em várias possibilidades. A OMS tem sempre uma recomendação padrão de muito cuidado em relação à questão de suspensão de viagens, porque em vários casos, parece ser a resposta mais fácil. Para tudo. O mundo, é difícil conseguir que o mundo pare tudo. E se todas as vezes que a gente reage, quando tem a possibilidade de ter uma emergência, no caso da Zika, no Brasil, por exemplo, todo mundo parasse voo para o Brasil, ou no caso da pandemia de influenza, lá em 2009, todo mundo parasse voo para o México, naquela época, que foi onde originou-se, isso teria o efeito contrário. Primeiro, um impacto social e econômico tremendo.
A própria sustentabilidade a médio e longo prazo também é discutível, né? Se você consegue parar o mundo nos dias de hoje. Terceiro, isso é um desestímulo para que o país tenha transparência. Qual é o interesse do país de fazer a comunicação para os outros se o que ele recebe no dia seguinte não é oferta de solidariedade para responder àquela crise, mas é bloquear viagens, ou seja, parar a economia, né? Quando a gente está falando de bloquear viagens, a gente está falando não em turismo somente, mas a gente está falando em movimento de bens, de cargas, negócios, ou seja, grande parte da economia. Então, essa é a recomendação da OMS, exceto exceções muito bem localizadas, nunca é de suspender viagens pela pouca factibilidade que isso tem. Se tomou algum momento para fazer todas as investigações necessárias, mas é bom lembrar que já no dia 6 de janeiro, a China compartilhou o sequenciamento genético do novo vírus, o que possibilitou rapidamente o desenvolvimento de testes de laboratório, depois de vacinas. É importante também lembrar, Fábio, muitas vezes as pessoas dizem, olha, por que a OMS não enviou um grupo lá na China para avaliar de imediato o que estava acontecendo? Nós não temos esse mandato. A OMS não pode entrar em nenhum país sem que seja convidada pelo país, ou seja, sem ter autorização. E os países, mesmo agora, que sim, nós nos encontramos num momento de revisão, como se pode melhorar a resposta às emergências, eu duvido muito que os países vão abrir mão da sua soberania, porque uma medida como essa tem que valer para todo mundo, não é só para a China, então tinha que valer para o Brasil, ou seja, tem um caso de uma gripe aviária, como houve no Brasil ano passado, em abril, no Paraná, a OMS, nós podemos enviar uma tropa para ir investigar, independentemente do Brasil concordar ou não. Se tem casos de doença aqui nos Estados Unidos, de alguma doença nova, alguma emergência de surto, a gente enviar também. Então, é bom sempre a gente avaliar muito para que a gente responda com propostas que possam realmente aperfeiçoar. Né? Epidemias, eu sempre penso que elas oferecem uma janela de oportunidade. A gente pode reagir de maneira meio histérica, achando que vamos fazer tudo, dar o poder para a OMS de invadir países, fechar países. Isso não é factível. Isso termina levando o debate para uma área de onde ele nunca vai gerar uma proposta positiva. Mas também não podemos pensar que tudo foi feito de maneira ideal. Sempre há o que aprender, o que melhorar, o que aperfeiçoar. A OMS tem 3 comissões trabalhando, uma delas é coordenada por uma ex-presidente e uma ex-primeira-ministra, ou seja, uma comissão de muito alto nível. Em novembro, nós vamos ter uma sessão extraordinária da Assembleia Mundial da Saúde, exatamente para verificar que novos mecanismos se podem acrescentar, fortalecer, criar, para que o mundo esteja mais preparado. Algumas coisas que saltam rapidamente à vista, como, por exemplo, fortalecer os mecanismos de compartilhamento equitativo de bens, de produtos capazes de responder à epidemia. Então, eu creio, Fábio, que sim, claro que precisa melhorar, precisa aperfeiçoar, mas é bom a gente ir caminhando no que pode ser obtido pelo consenso dos países. A OMS tem mandatos que são dados pelos países. Nós não podemos agir acima ou além desses mandatos. Sim, e abrir mão da soberania dos outros é mais fácil, né? Na hora que fala da nossa, o pessoal entende de forma melhor, né? Se até para a questão da vacina, né? O pessoal não queria abrir mão, e está certo, de ter a aprovação aqui pela nossa Anvisa e não ter apenas aprovação por agências estrangeiras, então fica fácil entender que de fato é preciso respeitar essa soberania mesmo, né? Bom, e aí, continuando aqui nosso script, nós temos um script, aconteceu que pouco tempo depois, né, cerca de um mês depois dos primeiros registros dessa nossa pandemia, em 30 de janeiro de 2020, nós tivemos um aumento, foi registrado um aumento em relação à semana anterior, porque começaram a registrar os casos no dia 22 de janeiro, se eu não estou enganado, tinha ali 200 casos. E aí no dia 30, ou seja, uma semana depois, 8 dias depois,
já tinha aumentado bastante, teve um aumento de 40% ao dia no número de casos e de 33% ao dia no número de óbitos, 33,4% ao dia, ou seja, uma coisa incrível, tanto o número de casos quanto o número de óbitos estava mais do que duplicando a cada 3 dias. E aí, isso aí justificou, né, que a OMS passou a classificar a epidemia como emergência de saúde pública de interesse internacional. E, naquele momento, soltou um comunicado que recomendava, e entre aspas, todos os países devem se preparar para a contenção, incluindo a vigilância ativa, a detecção precoce, o isolamento e o gerenciamento de casos, o rastreamento de contatos e a prevenção do avanço do 2019 nCoV, que era como era chamado, né, na época, ainda não tinha o nome que foi batizado depois de SARS-CoV-2, e compartilhar todos os dados com a OMS. Essa acabou sendo, Jarbas, a orientação que prevaleceu até hoje. Foi para lá, foi para cá, se questionou um item ou outro, mas foi isso que se orientou até hoje, o que os países devem fazer para tentar evitar o contágio da doença. No seu entendimento, essas orientações foram bem compreendidas pela comunidade internacional? Os países do leste asiático tiveram mais sucesso no rastreamento de contatos, né? A gente tem aquele exemplo da Coreia do Sul, né, que eles fizeram um rastreamento por celular, se o celular chegar perto do outro e de um doente, então é contactante, então tem quarentena, enfim, eu até dei uma olhada nisso, mas já tem um tempo e não me lembro mais dos detalhes, mas fizeram uma coisa bem bacana. E observamos que os números de casos por habitantes lá são muito menores do que os dos países do Ocidente, né? Tivemos aqui no Ocidente muitos países da Europa, né, com muitos casos por habitantes e com letalidade bastante alta, chegando a 15% em vários países da Europa na primeira onda. A que o senhor atribui essa diferença no enfrentamento da doença? Fábio, a primeira parte, eu concordo com a pergunta de que os países eles não levaram muito a sério o alerta naquele momento. Só colocando em perspectiva, essa é a pior crise de saúde pública em um século. Todos os planos de preparação dos países, do Brasil, da América Latina, Estados Unidos, Europa, todos os planos trabalhavam com 2 cenários, geralmente. Ou um vírus de influenza, como foi o de 2009, o H1N1, que se expande rapidamente, mas não causa essa avalanche de casos graves que a Covid-19 causa, ou com outro coronavírus. Os coronavírus já tinham sido responsáveis por 2 emergências de saúde pública de importância internacional. A epidemia de SARS, em 2003, e a epidemia de MERS, em 2011. As duas tinham característica parecida, elas causavam muitos casos graves, mas elas se disseminavam muito mais lentamente do que o atual SARS-CoV-2, ou seja, se trabalhava, portanto, com ou um vírus que vai espalhar rápido, mas que não produz tantos casos graves, ou seja, não ultrapassa a capacidade dos serviços de saúde, ou com vírus que produz muitos casos graves, mas é mais fácil conter, porque ele se dissemina com mais lentidão. Nesse caso, o vírus SARS-CoV-2, ele juntou essas 2 características. Ele se dissemina rápido como um vírus de influenza e produz casos graves como os primos, né, primo-irmãos dele, que são os outros coronavírus. Nenhum país do mundo estava preparado para essa realidade. Quando a OMS declara a emergência de saúde pública de importância internacional, que é o nível mais alto de emergência que o atual regulamento sanitário internacional, que foi aprovado em 2005, prevê, naquele dia 30 de janeiro, a gente só tinha 98 casos e nenhuma morte fora da China, em 18 países. Desses 18 países, em 14 eram casos importados, de gente que tinha viajado para a China. Só em 4 países tinha evidência de transmissão, que a gente chama de transmissão comunitária, transmissão autóctone, que era a Alemanha, o Japão, os Estados Unidos e Vietnã. Isso explica por que começa esse crescimento tão rápido que a gente viu e você mencionou. Por exemplo, em fevereiro, a Itália viu aquela explosão de casos,
né, e a parte rica da Itália, o norte da Itália, o sistema de saúde da Itália entrou em colapso, não conseguia atender os pacientes graves. Aqui em Nova York, em fevereiro, a prefeitura decretou uma certa restrição de movimento, mas ninguém levava a sério. O próprio prefeito foi visto indo para uma academia, os bares e restaurantes continuavam abertos, ou seja, também houve aquela explosão de casos em Nova York, a cidade, uma das cidades mais ricas do mundo. O sistema de saúde de lá também não teve condições de responder, porque houve realmente uma certa subestimação, porque a mente humana, isso vale para a economia, vale para a epidemiologia, vale para vários aspectos, a gente sempre tende a utilizar o conhecimento que nós temos de experiências passadas para prever os acontecimentos futuros. E a pandemia atual, ela realmente desafiou e superou qualquer expectativa. Esses países da Ásia que você menciona, realmente alguns deles se saíram muito bem, né? É sempre importante, eu coloco sempre uma cautela, né, em dizer que um país acertou tudo, porque alguns países que pareciam estar indo muito bem durante vários meses, durante o ano de 2020, tiveram crescimento de casos em 2021, mas quando a gente olha quem fez o certo, a gente vê que algumas características são muito parecidas. Primeiro, tiveram uma boa coordenação de comando, né? Uma voz única do governo, uma voz do governo com mensagens baseadas nas evidências científicas. Tivemos uma adesão grande da sociedade e tivemos o uso dos instrumentos disponíveis. Por exemplo, testagem em massa. Testar em massa é muito importante porque a pessoa sabe que está com Covid e se auto-isola e evita transmitir para os outros. É importante para monitorar os contatos, ou seja, por vários motivos é importante. As medidas de saúde pública, o uso de máscaras, que no começo não se tinha evidência que a máscara funcionava, porque baseado nos outros vírus respiratórios, como influenza, as evidências eram muito fracas de que usar máscara fizesse alguma diferença. Se construiu a evidência de que máscara é um instrumento fundamental. Então, passaram a recomendar máscara. Ou seja, quando a gente olha, esses países que deram certo, eles tiveram essas características, monitoraram muito bem a situação epidemiológica e quando identificavam que numa área do país estava começando a crescer o número de casos, apertavam as medidas de contenção, né, as medidas de restrição de movimentos, chegando a lockdowns severos quando era necessário, porque aí você já tinha 3, 4 semanas depois um decréscimo do número de casos, prepararam os serviços de saúde, ou seja, você olha boas experiências, como as que você mencionou, a Coreia, né, se diz sempre que nada como aprender com fracasso. A Coreia sofreu muitas críticas internas do governo coreano pela resposta à SARS, e isso desenvolveu muito a capacidade de resposta do país, as plataformas de produzir milhares de testes de PCR no mesmo dia, ou seja, eu creio que há várias lições positivas que a gente pode incorporar com adaptação, claro, à realidade nacional, mas eu acho que essas linhas são as linhas comuns que eu identifico dos países que fizeram a melhor resposta a essa pandemia. Jarbas, e com o crescimento, porque é o que você falou, acabou que esse vírus juntou duas características, ele é muito transmissível e letal, né? E embora no começo não se tenha... Quer dizer, mas quando a gente fala de começo, a gente está falando dos primeiros dias, primeira semana, segunda semana. Quem critica não percebe que, poxa, no dia 30 de janeiro a OMS já como é que fala? Eu esqueci o termo, não decretou, a OMS apelidou de emergência. Como é que é o termo, gente? É decreto mesmo. Decreto? A emergência de saúde pública, Fábio, ela é decretada. Quando eu pensei que não era decretada, então pronto. E o comitê recomenda para o diretor-geral. E aí o diretor-geral diz, olha, estamos numa emergência de saúde pública de importância nacional. Isso com um mês. Então, quem critica não prestou atenção que passou um mês da primeira comunicado lá das autoridades de saúde de Wuhan, né? Tudo é muito rápido. Pois bem, então se verificou muito rapidamente que não era bem assim, teve um médico
chinês, que, baseado em umas primeiras evidências, achou que o vírus não era muito competente na sua transmissibilidade, se verificou que não era bem assim. E aí a gente viu que em vários países do mundo, eu fui uma das pessoas que se debruçou nessas estatísticas, eu brinquei bastante com essas estatísticas, quando você não tinha ainda as medidas de contenção, quer dizer, é o que você falou, enquanto as pessoas ainda não estavam acreditando na seriedade da doença, elas não estavam usando máscara, elas não estavam fazendo isolamento, elas ainda estavam se abraçando, se beijando, pegando na mão, e dessa mão já ia para a boca, ia para o olho e tal. Quer dizer, quando medida nenhuma era tomada, é muito comum se olhar nas estatísticas, países com mais de 30% de crescimento ao dia do vírus, né? Você tem um determinado número de casos num dia, no outro dia tem 30% ou mais de 30%. Aí eu pergunto, né, se as autoridades tivessem prestado atenção nesse percentual que estava lá disponível, apesar de críticas que eu nunca consegui entender, o pessoal falando que as pessoas estavam escondendo as estatísticas, eu não sei de quem, porque eu vi todas. Dava para levar a sério uma estratégia que a gente viu aqui no Brasil, autoridades do mais alto escalão, não estou falando não estou querendo fazer crítica, não foi uma só autoridade, não, muitas autoridades de imunidade de rebanho. Quero dizer, nossa estrutura, não estou falando, veja bem, esquece ideologia, estou falando, a nossa estrutura de saúde tinha alguma chance de dar conta da quantidade de doentes que chegariam nas nossas instalações de saúde, crescendo 30% ao dia, 25% ao dia, né? E como é que explicaria a nossa letalidade? Porque uma coisa é letalidade com você recebendo o paciente, dando o tratamento devido, e a medicina foi evoluindo. Num determinado momento se descobriu que você tinha que dar um anticoagulante, que um anti-inflamatório, tinha que entubar, enfim. Como é que o senhor imagina que aconteceria se não tivéssemos tomado medida nenhuma? Enfim, não tivemos muito sucesso, mas tivemos algum, né? Ô, Fábio, o que a experiência tem mostrado para a gente sempre é que a resposta às emergências de saúde pública, a surtos, elas têm histórias diferentes, porque depende muito da característica de cada vírus, da característica de cada surto. Né? Por exemplo, o Ebola, que foi aquela crise tremenda em 2015, né, na África, e todo mundo se preparou. Na época eu estava na Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério, coordenei a resposta, fizemos simulações, tivemos só um caso suspeito, mas que não confirmou, porque o Ebola tem determinadas características. No caso dessa pandemia, eu acredito que, com exceções raríssimas, países que têm características muito específicas que não são possíveis de se repetir em outros países, conseguiriam evitar completamente a transmissão. Então, eu acho que a medida mais adequada foi efetivamente a medida de ir se preparando, aprendendo com os conhecimentos que a pandemia vai gerando, porque também doença nova não vem com manual de instruções. Não é? A gente vai aprendendo, as primeiras recomendações são feitas baseadas no que a gente sabe de outros vírus parecidos. Né? O caso da máscara, a evidência com influenza dizia que não funcionava, mas quando se criou a evidência que funcionava para o SARS-CoV-2, a recomendação mudou, ou seja, ir aprendendo com base no que a ciência vai demonstrando. Eu creio que também uma característica dessa pandemia foi de que os países mudar a estratégia imediatamente de tentar impedir a chegada para uma estratégia de conter, de controlar, de reduzir o dano. Por quê? Ficou muito claro também, já em fevereiro do ano passado, com aquela explosão que eu falei na Itália e nos Estados Unidos, uma característica desse vírus. Ele se expande de uma maneira tão rápida que mesmo a grande maioria dos casos, sendo casos leves, né, proporção depende da quantidade, né? 5% de uma quantidade pequena é também uma pequena quantidade, 5% de uma quantidade enorme é um número muito grande. Mas ficou claro que nenhum sistema de saúde do mundo tinha condições de atender os casos graves que seriam produzidos. E a gente viu gente morrendo por falta de leitos de UTI.
Na América Latina, felizmente, tivemos só 2 explosões como essa, uma em Guayaquil, no Equador, outra em Manaus, no ano passado, né, de pessoas morrendo por falta de leito de UTI, por falta de respirador. Né? Tivemos esse ano algumas situações na América Latina complicadas, de novo Manaus, tivemos no Peru por falta também de oxigênio, insumos, mas na maioria dos países, mesmo com todas as dificuldades econômicas que tem a região, os países adotaram medidas de expansão da capacidade dos serviços de saúde, né, de expandir leitos hospitalares, leitos de UTI, capacidade de oxigênio e outras. Eu creio que isso, inclusive, é um dos elementos para a gente aperfeiçoar a resposta olhando para o futuro. Ninguém vai construir o dobro da capacidade de UTI que precisa para, se um dia tiver outra pandemia, usar. Mas você tem que ter pensado, preparado, com regras bem estabelecidas, capacidade de crescimento rápido, de capacidade, se você precisa. Por exemplo, para fazer teste de PCR. A estratégia de só fazer teste de PCR em laboratório de saúde pública, que funciona bem para outras, funcionou bem para Zika, funcionou bem para chikungunya, funcionaria bem para ebola, com poucos casos, mas para uma explosão como a gente tem com o Covid-19, isso é absolutamente insuficiente. Então, países que fizeram, por exemplo, parcerias público-privadas, expandiram rapidamente a capacidade de testar, se deram muito melhor do que países que continuaram com a estratégia boa para uma determinada característica, só que não funcionando bem para a característica dessa pandemia. Então, ajustar a resposta às características do vírus, as características da epidemia que está ocorrendo e com os aprendizados que a gente vai tendo é fundamental. Exato, excelente resposta. Eu vou comentar sobre ela, mas eu vou deixar para o final. Na China, no começo, todos os pacientes eram internados, todos os que eram diagnosticados e confirmados com a doença eram internados, até pelo desconhecimento da doença, por falta de saber o que fazer, até era uma forma de isolar as pessoas, né? Então, eu ficava observando o seguinte, que as pessoas saíam do hospital e iam para 2 lugares nos primeiros dias de janeiro, né? Até meados de janeiro, até final de janeiro. Ou elas iam para casa, ou elas iam para o necrotério. E era muito evidente, ficava uma coisa muito marcada isso aí. Ficava muito evidente o coeficiente de letalidade que aqui no Brasil ninguém usou. Que é aquela história de pegar qual é a quantidade de pessoas que morrem dentre as que passaram pelo ciclo da doença. Porque quando você pega uma doença que tem um ciclo muito longo a incubação muito longa ou um contágio muito grande, coeficiente de letalidade, principalmente no começo do ciclo, do período, ela não dá muita resposta, né? Pois bem, quero dizer o seguinte, estávamos no começo de fevereiro com 35% das pessoas que saíam dos hospitais lá da China indo para o necrotério. Veja bem, vou repetir aqui para quem está nos ouvindo. E pode olhar as estatísticas, está lá. Está disponível para todo mundo. E muita gente acusa a China, a OMS, de esconder números. Gente, estava tudo lá. Quem não viu que a doença era gravíssima é porque não sabe analisar os números. Sinto muito, né? Estava muito evidente que o negócio era seríssimo. Pois bem, 35% nos primeiros dias de fevereiro, porque em janeiro era mais, chegamos a 62%. Mas 35% das pessoas que saíam dos hospitais iam para os necrotérios, e a gente aqui estava discutindo, sabe o quê? Carnaval. Por que era um negócio incrível, eu não conseguia entender, e ao longo de toda a pandemia, a Europa com 15%, a Bélgica chegou a bem mais de 15% de letalidade, Itália, não estou falando de paizinho mal estruturado, não, Reino Unido, França, estou tentando lembrar aqui de cabeça, enfim, países muito bem estruturados, que no nosso imaginário popular, que tem uma boa saúde, inclusive o Reino Unido, uma boa saúde pública, passaram por um aperto imenso. A Itália passou quase 2 meses no patamar de coeficiente de letalidade acima de 10%. Veja bem, 1 em cada 12, 12 em cada 100 italianos estavam com a doença confirmada durante 2 meses, estavam morrendo.
Veja o que é isso. E aqui no Brasil, a gente falava dessa doença como se fosse uma coisa distante, como se fosse algo que nunca ia chegar, que não tinha importância. O que aconteceu? Eu já te digo logo, eu tenho uma impressão de que a gente não dá. O senhor deu muitas respostas, excelentes, inclusive, mas eu acho que tem uma coisa que é a dificuldade que a gente tem, não é só a questão de ser a doença nova, a dificuldade psicológica até de ter que se basear nas informações anteriores. A gente simplesmente não consegue analisar a informação, é uma coisa, a gente não dá importância para as estatísticas. Chegou num ponto em que, na mudança de um ministro, o ato número 1 do ministro novo foi retirar do ar as informações estatísticas por alguns dias, e depois ele deu uma desculpa qualquer, que não cola de jeito nenhum, mas tirou, e nós ficamos no Brasil. Tanto é que até hoje, quando a imprensa usa em estatística, agora eu falo, segundo os veículos de imprensa, eu acho uma coisa incrível, não precisava disso no país. Mas qual é a sua visão? Eu falei um pouco da minha, mas eu queria ouvir a sua. O que o senhor acha que acontece? Por que o Brasil parece anestesiado? Tudo acontecendo, mas aqui a gente acha que não vai acontecer com a gente. E aconteceu. Eu creio que há vários fatores, viu, Fábio? É difícil até de enumerar no sentido de o que é mais importante. O Brasil tem uma boa capacidade de detecção e resposta, né? Quando a gente compara o Brasil com a América Latina, o Brasil tem uma boa rede, por exemplo, de laboratórios de saúde pública, tem institutos de saúde pública, institutos de pesquisa, tem um bom sistema de vigilância e detecção e resposta, mas, primeiro que o tamanho do problema é muito grande, né? O tamanho da resposta que era necessário, que era seguramente que foi muito maior do que o que nós podemos observar. Então, o Brasil tem essa rede de resposta, mas o tamanho, digamos assim, do problema era um tamanho que exigiria uma resposta muito aperfeiçoada. Os países da América Latina fizeram o possível, né? Quando a gente olha, inclusive, as curvas, em fevereiro do ano passado, quando começa aquela explosão dos casos na Itália, Nova York, outras partes da Europa, chama a atenção dos países, os países começam a adotar algumas medidas que conseguem atenuar a velocidade de transmissão. Quando a gente olha na Europa, a curva de transmissão é como um V invertido. Sobe muito rápido, eles adotam medidas muito duras de restrição, os casos caem. Na América Latina, o Brasil, os casos sobem mais lentamente. As medidas tomadas foram capazes de segurar um pouco a velocidade da transmissão, e por isso que não teve explosão, com exceção de Manaus e de Guayaquil. Mas depois fica como um platô. As medidas para fazer descer a curva, para controlar a transmissão, também não foram efetivas, por vários motivos. Mensagens conflitantes sobre o que funciona, o que não funciona, disputa política, a própria informalidade da economia, a pobreza, as condições de vida. As pessoas nas favelas, nas comunidades pobres, vivem quase que numa permanente e natural situação de aglomeração, ou seja, tudo isso contribuiu bastante. Ter dados, para finalizar, Fábio, aí é fundamental, né? Um país que não tem um sistema de informação funcionando para saber exatamente o que está acontecendo, o número de casos, o número de mortes, porque muitas vezes o número de casos de um país e outro não dá para comparar, porque tem país que testa muito, né? Por exemplo, a OMS, né, nós recomendamos que a positividade da testagem deve estar abaixo de 5%. Ou seja, para cada 100 testes, no máximo 5 devem ser positivos. Isso é sinal de que você está testando muito. No Brasil e em outros países da América Latina, a positividade é 30%. Ou seja, você testa pouco. Então, o número de casos não é bom para comparar. O número de mortes é melhor para comparar. E aí a gente vê que sem esse dado para saber se a tendência de crescimento, estabilização, está diminuindo, voltou a crescer, eu tenho que tomar outras medidas. Sem esse tipo de monitoramento, não se consegue ajustar as medidas. Sem avaliar ocupação de leitos hospitalares, ocupação de leitos de UTI, ocupação de respiradores, ou seja, sem essas informações, a gestão não consegue tomar as medidas adequadas e muitas vezes só reage quando o problema
já não tem uma inflexão no curto prazo, porque depois que a transmissão toma uma certa, vamos dizer assim, uma velocidade, se você não atua naquele momento, espera já chegar no limite dos leitos de UTI, quando você atua, vai levar pelo menos 2 semanas até ter efeito, porque você, sei lá, para tudo hoje, mas tem gente que se contaminou ontem, antes de ontem, o dia antes de anteontem, e vão continuar aparecendo aí muitos casos. Então, é preciso ter dados, né? O Brasil tem uma boa experiência, uma boa capacidade de gerar dados e gerar análise para que a resposta seja ajustada, adequada à realidade do que está realmente passando. Exatamente. O Brasil é muito bem estruturado. Quando eu disse que parece que não analisa talvez por falta de interesse, mas dado eu sei que tem a área do Ministério da Saúde que trata das informações gerenciais, excelente, né? Mas, enfim, acaba que o senhor está me respondendo o que eu iria perguntar, já se adiantando, está super bacana, tá muito bom. E aí eu vou emendar, né, nessa sua resposta, já te instigando um pouco mais, né? Eu vou repetir, lá em 30/1/2020, só lembrando, quando a OMS, né, decretou a emergência de interesse mundial, não sei se é bem esse o termo, eu nunca lembro o termo exato, mas é aquele, o senhor me entendeu. Houve esse problema nosso, e mais adiante, eu estou aqui concatenando aqui o raciocínio para a gente chegar no nosso grande finale, houve aquela divergência muito conhecida, cantada em verso e prosa em toda a imprensa, né, do entendimento entre União, Estados e municípios, com a competência de cada um, né, a União entendendo que não era para fazer isolamento social, que se acabar com a economia, e alguns estados entendendo que deveria fazer, uns chamando de lockdown, aí se criou aquele termo isolamento vertical, isolamento horizontal, e por aí vai, aquela confusão. E a OMS tinha preconizado, lembra lá que eu tinha dito, que é a orientação que está vigente até hoje, vigilância ativa, detecção precoce, vamos chamar de testagem em massa, isolamento social, gerenciamento de casos, rastreamento de contatos, né? Pois bem, compartilhamento de dados e tal. Tudo isso, né, gerou aquela dicotomia, vai para cá, vai para lá, usa máscara, não usa máscara, vacina funciona, vacina não funciona. E o resultado prático é que com e aí o senhor tem toda a razão também de dizer que a letalidade varia, porque uns testam mais, outros testam menos, então você detecta mais casos, detecta menos, quando você divide mortos pelo número de casos, dá uma letalidade maior ou menor, isso tudo varia muito, mas tem um número que eu gosto de usar, eu tenho 2,7% da população mundial e tenho 13,7% dos mortos, isso aí não varia muito, isso aí me indica que algo não está bom. E, sob o ponto de vista da economia, nós não somos, né, nós não vamos falar como grandes especialistas do assunto, mas nós temos a maior taxa de desemprego de todos os tempos, nós temos o maior preço da gasolina e do gás da história, nós temos o maior taxa de câmbio da história, nós tivemos a maior desvalorização, a moeda que mais desvalorizou no mundo, porque falar assim, não, mas teve pandemia, mas teve para todos os países, né? Então, eu estou falando que relativamente a nossa moeda desvalorizou mais. No que a gente falhou nessa gestão dos dois lados? A gente acredita que é muito importante cada país fazer uma avaliação, né? Assim como a OMS está fazendo, com a comissão externa independente, aprender com os erros é fundamental, né? Porque aí a gente vai aperfeiçoando um sistema para responder melhor nas próximas emergências. Então, sem ter ainda essa avaliação completa, mas eu diria que há algumas coisas que estão bem consolidadas. Primeiro, que não deve haver essa dicotomia entre saúde e economia. Nós, da OPAS, lançamos, junto com a nossa agência irmã, CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe das Nações Unidas, né? A sede fica em Santiago do Chile. Lançamos, inclusive, ano passado, um informe
exatamente chamando a atenção dos países para a necessidade de tratar de maneira conjunta a saúde e a economia. Não há economia funcionando bem se a pandemia está descontrolada, e isso ficou muito evidente, né? Não há condições de a população mais pobre manter as medidas de distanciamento social, sobreviver, se não há uma rede de proteção social forte apoiando essa população. Então, essas são lições que a pandemia trouxe de vários países. Quem achou que era melhor, deixa correr, porque isso não vai ter muito impacto, a realidade provou, e infelizmente, à custa de milhares de mortes, que isso era completamente equivocado. Eu me lembro que ano passado tinha gente que dizia, olha a Suécia não está fazendo medidas duras e está saindo muito bem. Esse debate, há um ano atrás, até tinha sentido. Hoje é completamente irreal. A pessoa que comandava a resposta na Suécia já pediu desculpas de público. Quando a gente compara a taxa de mortalidade da Suécia com a dos outros países da Escandinávia, a taxa de mortalidade da Suécia é 5 vezes maior. É vergonhosa. Enquanto que o impacto na economia foi o mesmo. Ou seja, matou milhares de pessoas a mais sem ter nenhuma vantagem econômica. Então, esse debate, para mim, se a gente olha os dados científicos, eles apontam para outra realidade. Uma realidade de buscar fortalecer redes de proteção social, de buscar medidas de intervenção econômica capazes de reduzir a pobreza e a pobreza extrema, ao mesmo tempo que você desenvolve um controle adequado da pandemia. Porque aí você pode ter uma redução do impacto produzido pela pandemia na própria economia. Eu creio que essa é a visão que a gente tem desenvolvido. Né? E sabemos também, eu já mencionei algumas características, ter uma posição coordenada, uma mensagem única, uma mensagem baseada na ciência é fundamental. Se a população ouve uma autoridade, fala uma coisa, outra fala outra, as pessoas se sentem confusas, as pessoas têm dificuldade de aderir a essas medidas. Então, quando a gente olha países que tiveram todos os países da Europa que tiveram uma boa resposta, quando a gente olha em vários lugares do mundo, alguns países da Ásia com a resposta também excelente, essa foi uma característica comum. Ter uma boa coordenação, né? Ter o governo liderando, né? Mas aí a sociedade adere, porque a sociedade sente que se está apontando um caminho, que as medidas são as medidas acertadas, que se está trabalhando com base na ciência. Então, eu acredito que essas características são importantes. E, de novo, vamos fazer nós estamos trabalhando, nós buscamos apoiar muito o Ministério da Saúde em tudo que o Ministério da Saúde nos solicitou, né? Quando teve a crise lá de Manaus, estávamos junto com o Ministério, a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas, analisando os dados, fazendo critérios de triagem para enviar pacientes para outros lados. Fizemos, por meio do Fundo Estratégico da OPAS, aquisição de concentradores de oxigênio, dos medicamentos para o kit de intubação que estava faltando. Então, além da tradicional cooperação técnica que nós fazemos, né, nas Américas, nós fomos a primeira região, das 6 regiões da OMS, em que todos os países já tinham capacidade de fazer o teste do PCR. Né? Fizemos treinamento, inclusive o treinamento para o Cone Sul foi feito aí no Brasil, usando o laboratório da Fiocruz. Então, nós temos trabalhado muito apoiando o Ministério da Saúde, eu creio que é parte da nossa missão, e a nossa recomendação é que se faça uma avaliação bem criteriosa, objetiva, né, para identificar o que funcionou, o que falhou, o que é que pode melhorar. Sem dúvida nenhuma, isso vai ser um aprendizado, não só para buscar culpados no passado, mas para apontar como o SUS pode se fortalecer, pode se transformar num sistema mais resiliente, capaz de enfrentar outras pandemias. Até também o impacto indireto da pandemia, Fábio. Não é só os casos e mortes pela Covid. A pandemia diminuiu a detecção de casos de AIDS, diminuiu a detecção de casos de tuberculose, diminuiu a detecção precoce de câncer, diminuiu a cobertura de imunização, ou seja, como, com base nesse aprendizado, adotar estratégias para que os programas prioritários continuem funcionando. Então, há muita
eu diria, há muitos pontos importantes para se criar uma agenda de curto, médio e longo prazo que venha a trazer um benefício importante para o Sistema Único de Saúde do Brasil. E é exatamente, realmente o senhor está sempre respondendo as minhas perguntas antes de eu fazê-las, mas aí eu vou reforçar a pergunta para a gente complementar a resposta. O que está ótimo, o que significa que está numa sequência lógica bastante bacana. Que é isso, a gente não pode passar por tudo isso e sair disso tão como entrou, a gente precisa sair de tudo isso melhor, né? Aproveitar, acho que toda crise traz uma oportunidade. E nós tivemos dificuldades, nós tivemos questionamentos a respeito da definição das competências institucionais de União, Estados e Municípios, nós tivemos questionamentos sobre questões que são entre ciência e política, enfim, o senhor levantou algumas questões aí, a questão da mensagem única, que vai também muito da competência de cada um. Nós vimos que ficou claro lá já no início da pandemia que nenhum sistema de saúde do mundo seria capaz de suportar essa doença se ela fosse largada, né, livre, sem nenhuma contenção do contágio. Enfim, tudo isso foi observado. E passado todo esse período, já temos 1 ano e 7 meses, né? Muita coisa já pôde ser feita, e é o que o senhor falou, a gente precisa avaliar e evoluir. Mas, na sua opinião, eu queria a sua opinião de técnico, não é uma opinião de fora, de uma pessoa que está olhando de fora. O senhor acha que o Brasil já conseguiu evoluir em alguns aspectos? Que aspectos que o senhor acha que seria importante evoluir para que numa próxima oportunidade não, né? Numa próxima situação como essa, Deus queira que nós não estejamos mais vivos quando isso acontecer, mas que os próximos brasileiros que venham a enfrentar, eu até falei uma frase horrível, né? Que Deus queira que a gente não estejamos mais vivos se isso acontecer daqui a muito tempo, se isso acontecer daqui a pouco tempo que a gente esteja. Há mais 100 anos. Isso, exatamente. Isso, se isso acontecer daqui a muito tempo que a gente não esteja mais vivo, enfim. Mas brincadeiras à parte, até porque o assunto é bastante sério, que medidas a gente pode tomar para que o Brasil esteja bem melhor preparado do que esteve dessa vez? O que o senhor acha, assim, pontualmente, tentando assim, vamos tentar ajudar o Estado brasileiro a pontuar. Se o senhor fosse propor para o governo, se o senhor fosse chamado, doutor Jarbas, queremos te ouvir, o que o senhor proporia para que nós não saiamos dessa pandemia da mesma forma que a gente entrou, que se vier uma outra, que a gente saiba enfrentá-la de uma forma melhor? O que o senhor proporia? Fábio, eu creio que o Brasil tem bons instrumentos já hoje, mas sem dúvida eles podem aperfeiçoar. Primeiro, esse tema que você falou, todo regime federado tem essa dificuldade. O México, Estados Unidos, Brasil, Argentina, os países federados, eles têm essa dificuldade, então é importante que haja, dentro do arcabouço legal, administrativo do país, uma definição bem clara de responsabilidades. Mas quando eu olho para trás, em outras emergências que o Brasil passou, o Ministério da Saúde sempre exerceu uma liderança técnica importante e a gente sempre teve uma resposta bem coordenada no Brasil inteiro. Com base no aprendizado agora, é importante rever esses instrumentos e talvez deixar mais claro qual é a responsabilidade de cada um dos entes federativos. Isso pode ser o primeiro ponto, porque sem ter uma coordenação nacional, a resposta sempre será mais fraca. E eu não estou falando nenhuma outra pandemia desse tamanho, mas se aparece, né, eu mencionei esse caso aí que nós tivemos desse vírus de influenza aviária, né, ter uma capacidade de resposta significa conter isso rapidamente, muitas vezes antes que vire um problema maior. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Segundo, é rever a nossa estrutura de vigilância, no que diz respeito, principalmente, a laboratório. Né? Eu creio que laboratório, nós hoje temos a possibilidade, além do PCR, que eu já falei, a necessidade de expandir muito rapidamente o PCR, mas de implantar vigilância genômica. Né? Isso é fundamental. É com base nisso que a gente olha as novas variantes, por exemplo, do SARS-CoV-2, é com base nisso que a gente consegue identificar
um vírus conhecido de onde ele veio, né, para traçar exatamente o que aconteceu nessa trajetória. É dessa maneira que a gente consegue identificar se os vírus que a gente conhece não estão mudando. Então, eu diria que a vigilância genômica é uma vigilância do futuro, do presente e do futuro. Né? Nós coordenamos, a OPAS coordena uma rede de 21 países na América Latina que tem já capacidade de fazer vigilância genômica. O Brasil tem, mas deve expandir e colocar os vírus da dengue, de influenza, os vírus da Amazônia, os vírus emergentes da Amazônia, sob monitoramento de vigilância genômica. Eu creio que isso é fundamental. Creio que também é importante garantir a conclusão do processo de uma relação melhor entre o setor público e o setor privado no Brasil. Seja para efeito de vigilância, né? De novo, eu dizia muito isso quando eu estava na Secretaria de Vigilância em Saúde, por exemplo, que um viajante internacional, quando chega com a doença, se ele é um viajante internacional, geralmente ele vai para um serviço privado. Então, a verdadeira fronteira que nós temos hoje em relação às doenças são as salas de emergência, seja as do SUS, seja as do serviço privado. E as do serviço privado, em grande parte dos estados, não têm integração com a rede de vigilância, ou seja, não comunicam, olha, chegou aqui um viajante que veio de tal país, onde está tendo um surto X, ele está com febre, ou seja, essa comunicação, muitas vezes, ela é fundamental para dar agilidade. Então, isso também tem que completar. E também é importante ter regras bem definidas. Por exemplo, se o SUS precisa ter um aumento rápido de capacidade, como contratar leitos de UTI com regras já pré-estabelecidas do setor privado, para permitir um aumento rápido quando você precisa. Então, eu creio que isso também é outra área em que se precisa avançar. E uma última área, eu diria, é fortalecer a capacidade de produção. Né? A gente viu no ano passado equipamentos de proteção pessoal simples, como luvas, como máscaras, aventais. Os países da América Latina, o Brasil também, lutando para conseguir, porque quase tudo é importado. Né? Respiradores, vários governos estaduais, municipais, vítimas de empresas fantasmas que ficavam oferecendo respiradores sem nunca ter tido capacidade de intermediar ou de vender respiradores, e o Brasil pode ter capacidade de produzir isso. Agora, com as vacinas, né, o Brasil tem um parque produtor de vacinas, de medicamentos, que pode ser expandido dentro de um investimento planejado, factível, para diminuir a vulnerabilidade do país, para o país não depender tanto de importações. Nós estamos estimulando muito esse tipo de discussão entre os países da América Latina e do Caribe. Vamos ter uma política sobre isso para aprovação pelos países no nosso Conselho Diretivo em setembro, porque trabalhando de maneira coordenada e complementar, nós acreditamos que é possível aumentar muito a capacidade de produção da América Latina e do Caribe e reduzir, consequentemente, a sua vulnerabilidade. Então, eu diria que esses seriam temas, Fábio, seguramente que cada um deles vai exigir recomendações concretas, indicadores, tempo, recursos, né? Para tudo isso, em todos eles, a gente precisa investir fortemente em capacitação de pessoal, né? Em treinamento das pessoas, dos médicos, dos enfermeiros, ou seja, ter o pessoal de saúde capacitado, né, rapidamente para responder quando a gente tem uma emergência. Então, eu creio que esses seriam alguns pontos iniciais de uma agenda. Maravilha, excelente resposta, doutor Jarbas, ficamos muito gratos aqui pela sua presença. Vamos finalizando então a nossa entrevista, conforme prometido, com 1 hora de entrevista que acabamos de completar. Mais uma vez eu agradeço o convite de poder participar, porque para mim também é uma honra participar de uma entrevista com uma pessoa tão bem preparada, tão cheia de conhecimentos, de um assunto que é palpitante, um assunto que está aí tá no coração de todo mundo, tá no peito das pessoas, literalmente, e eu fico grato pelo convite, fico muito honrado pelo senhor ter aceitado o nosso convite. Eu estou como vice-presidente da Alesf, então agradeço a todos que estão nos assistindo também na Alesf Talks, e até a próxima. Um abraço a todo mundo.
e nos falamos. Um abraço. Tchau.